Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por esse momento esse em que estamos na Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor, visita os nossos corações, se dispensa para nós, Senhor, que à luz da Tua palavra possamos Te ver, Te conhecer um pouquinho mais, saber qual é o propósito do Teu coração. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Amém. Jesus é nosso Senhor. Como Miguel falou, a gente vai dar continuidade a essas mensagens do Evangelho de Deus. Ainda vamos falar um pouquinho mais essa noite sobre a lei. O irmão André compartilhou conosco a semana passada, nos deu um panorama completo da função da lei, né? Que a lei veio para poder expor o pecado que havia no homem, exigir do homem, né? E esse homem, uma vez que essa lei expunha, tornava evidente, amém, meu, obrigado, evidente o pecado que já existia, esse homem se tornava um transgressor, né? Uma vez que a lei mostrava a condição miserável de pecador do homem, e esse pecado concretizado, ele se tornava um transgressor, e isso expunha a real condição do homem naquela época. Romanos 7, versículo 5 diz: porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, perdão, irmãos, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, posta em realce pela lei, ou seja, posta em evidência pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, a lei colocava em realce o pecado, ela colocava em evidência, tornava o pecado notório ao homem. E a partir de então, esse homem agora tinha uma consciência de que era pecador. Esse homem agora conhecia a sua real condição. Sabia que era um pecador e por ser pecador se tornou um transgressor da lei de Deus. Essa era a função da lei dada no Velho Testamento. Em Romanos 3, a partir do versículo 19, diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então nós vimos que a lei expunha essa condição do homem, mostrava qual a condição dele e que ele não poderia mais ser justificado pelas suas próprias obras. Por melhor que, vamos dizer assim, entre aspas, que o homem se achasse moralmente, ele não tinha justiça própria. O interessante é que o versículo 19 diz, né, que a lei veio para que se cale toda a boca. Né? O homem pensava que por não conhecer a lei de Deus, o padrão da lei de Deus, que ele estava tudo bem, que estava tudo certo, moralmente legal, reto, bom, né? E tentava se justificar diante de Deus dessa forma. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. A gente vê dos fariseus, né? Orava no canto das praças, orava em pé, se mostrava orgulhoso e muitas vezes até vaidoso. Mas a lei veio para que se calasse toda a boca. Porque a hora que o homem conheceu a lei, ele se sentiu, realmente ele viu a sua real condição de transgressor dessa lei. Irmão, você quer ver isso de forma prática? É só você sair para pregar o Evangelho para a pessoa que não conhece a palavra de Deus. Se você pregar o Evangelho para ela e disser para ela que ela é um pecador, ela rapidinho ela já se arrepia. Você é um pecador. Você precisa conhecer a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. A pessoa facilmente vai falar: não, calma aí, eu não sou tão ruim assim, né? Eu não sou, peraí, você não me conhece. Uns até justificam: você está falando isso de mim porque você não conhece meu vizinho, né? A gente se justifica, mas a hora que você mostra a lei para ele, rapidamente ele se cala, porque aí então ele conhece o que é a lei de Deus.
Se os irmãos já tiveram essa experiência, os irmãos sabem o que eu estou falando. Pregar o evangelho para alguém que não se julga pecador, ele vai se justificar dessa forma. Eu pago minhas contas, sou um homem honesto, faço isso, faço aquilo, está sempre se justificando. Mas a hora que a lei expõe a sua real condição, ele tem que calar a sua boca. Para isso que a lei veio. E nós temos esse padrão de lei, esse parâmetro de lei, para conhecer um pouco do propósito de Deus. A lei foi algo adicionado durante esse período da história da humanidade e algo temporário do Senhor. Se nós dermos uma olhada lá no finalzinho do capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 21, diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Paulo pergunta e ele mesmo responde: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então a lei não veio para dar vida, a lei veio para trazer condenação, para expor realmente a condição degradada do homem, como um miserável pecador. E continua ainda no 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então nós vemos esse contraste, que a lei veio para mostrar para nós a nossa condição, a condição do homem. Mas algo surgiu depois disso. E o que surgiu? A fé em Cristo Jesus. E quando surge isso tudo, toda essa lei é encerrada. É encerrado um período em que a lei surgiu como tutela, como algo que nós estávamos debaixo. Versículo 23 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, por essa fé que de futuro, ou seja, daí para frente, havia de revelar-se. Então houve o período até que quando veio a fé em Cristo, ou seja, o Novo Testamento, aonde nós entramos nessa história, vamos dizer assim, foi encerrado esse período da lei. E agora o homem passaria a viver pela fé em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Mostra um panorama de tudo aquilo que é o propósito de Deus, daquilo que Deus tinha como propósito para a humanidade. Versículo 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Aqui está o propósito da lei. A lei nos serviu de parâmetro, de referência. Até aquele então o homem caía dali, caía daqui, transgredia dali, mas havia um parâmetro, havia uma referência que o homem precisava cumprir. E a lei se viu como esse aio, como essa tutela, ou seja, tinha algo que estava sempre mostrando esse padrão para o homem. E a lei cumpriu esse propósito até chegar em Cristo. A palavra que diz um aio, o aio, nos tempos antigos, era um servo. Um servo que acompanhava o jovem ou a criança até a maioridade, trazendo ele apoio, referência, disciplina, cuidado, educação. Tudo isso era o propósito da lei para o homem. Ela se viu como se fosse esse servo, cuidando do homem, dando padrão, dando referência, dando um norte para que o homem pudesse ser conduzido até que Cristo viesse. E a lei, a palavra de Deus mostra que o padrão do homem nisso foi sempre de quebrar essa lei. A lei foi dada para que o homem pudesse quebrá-la, para que o homem pudesse olhar para a lei e ver a sua condição, para que o homem pudesse olhar para o padrão que Deus tinha dado e ver que ele era incapaz de cumprir esse padrão, que por ele mesmo, nas suas próprias obras, ele não conseguiria. Mas então veio Cristo para nós. Versículo 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo se revestistes. Fala da nossa união com Cristo, nós fomos batizados e unidos a Cristo. Disseste que não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois de Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora nós vemos o cumprimento daquilo que Deus prometeu ao homem. E não tinha distinção, não era só para o povo de Israel,
era também para os gentios, para homens, para mulheres, para livres, para escravos. Não tinha distinção de pessoas. Desde que tivesse a fé em Cristo Jesus e crescem nesse Filho de Deus, você estava inserido nessa promessa. Graças ao Senhor por isso. Essa era a função da lei. É a função de que, através da lei, o homem pudesse ser conduzido até Cristo. E essa lei serviu de parâmetro e de referência para nós. Eu estou dando essa introdução, irmãos, para que a gente pudesse relembrar o que o André passou para nós semana passada, concluir um pouco esse assunto da função da lei. E nós vemos que quando Cristo veio, foi encerrada a lei. Romanos 10:4 fala que Cristo é o fim da lei. Em Cristo foi encerrada a lei. Por que Cristo é o fim da lei? Porque Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Cristo foi o único homem carnal, vamos dizer assim, de carne que eu digo, sem pecado, que cumpriu toda a lei. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5:7, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Isso é Jesus dizendo: eu não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei. Cristo veio para cumprir a lei. E nós podemos pensar agora, se Cristo cumpriu a lei, Cristo é o fim da lei, não existe mais lei, está tudo resolvido. Os irmãos pensam assim? Amém? Irmãos, Cristo cumpriu toda a lei, mas Ele não veio revogar a lei, acabei de dizer isso. Ele veio cumprir a lei. A lei continua como referência, como padrão antigo no Velho Testamento. Mas houve agora uma mudança de sacerdócio. Houve uma mudança nessa era. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 7, versículos 12. Diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Aquela lei antiga não foi revogada, anulada, agora não existe ela mais, rasgada os pergaminhos e depois jogado fora. Não foi isso. Houve uma mudança de lei. Quando muda o sacerdócio, a gente vê lá em Hebreus que fala da ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio superior de Cristo. Cristo como o nosso sacerdote superior. Não houve outro sacerdócio superior a Cristo. Ele é sempre superior a nós. E quando Cristo veio, houve essa mudança de lei. E agora nós podemos nos perguntar: que lei é essa? Versículo 16, ainda de capítulo 7 de Hebreus, diz assim: constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Agora nós temos que voltar lá em Romanos 8, para a gente poder entender que lei é essa que foi mudada. Quando Cristo vem, Ele se torna o fim da lei do Velho Testamento. Agora é mudada a lei, é mudada uma era, é mudado agora a forma de Deus olhar para mim e para você. É mudada a forma de Deus tratar com os nossos pecados, com as nossas transgressões. No capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós vivíamos debaixo de uma lei que nos condenava, nos mostrava qual era a nossa real condição como miseráveis pecadores. Agora, muda-se o sacerdócio, muda-se a lei, e agora a lei é a lei do Espírito e da vida. Os irmãos compreendem a diferença agora? A humanidade estava sob a tutela, sobre o aio de uma lei que condenava. Uma lei do pecado e da morte que condenava o homem. Agora nós não estamos ainda sem lei. Existe uma lei no nosso interior. E essa lei é a lei do Espírito e da vida. Nós não estamos mais sob a tutela de uma lei escrita em tábuas de pedra. Nós estamos agora debaixo de uma lei que foi impressa na nossa mente e escrita nos nossos corações. Essa é a lei do Espírito da vida. Versículo 3 diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso
fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui ele fala, Paulo diz que a lei estava enferma, estava enfraquecida, estava doente, incapaz, sem força. E quando ele manda Cristo, ele condena o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha como é que isso é interessante. A lei se tornou enferma, fraca, ineficaz, estava doente, sem força. Mas em Cristo, essa lei ainda vai cumprir esses preceitos em quem? Em nós que andamos no Espírito. Os irmãos compreendem essa mudança de lei? Então agora nós temos uma lei no nosso interior, uma lei que está dentro de nós agora. Essa lei habita dentro de nós. Uma lei que nos dá a consciência daquilo que agrada ou não a Deus, daquilo que é mandamento ou não da palavra de Deus. Nós temos que estar constituídos dessa lei da vida indissolúvel, né? A gente pensar, está tudo certo, Cristo cumpriu. Muitos de nós pensam assim, que Cristo cumpriu tudo por nós, nós estamos na era da graça, posso fazer o que eu quiser, que eu serei perdoado se eu aplicar o sangue do Senhor, e isso está tudo resolvido. Mas existe dentro de cada um de nós uma lei que diz que isso não é certo. Existe dentro de cada um de nós um padrão que é maior do que a lei que foi dada no Velho Testamento. Como é que isso funciona? Lá em João, para os irmãos, lá em João 3, os irmãos conhecem aquela história de Nicodemos, né? Que Nicodemos sai à noite, vai falar com o Senhor Jesus, e Jesus fala para ele: importa-vos nascer de novo. Nicodemos fala, sem entender o que o Senhor Jesus fala para ele: como é que é possível um homem velho como eu voltar ao ventre materno? E o Senhor Jesus fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo, um novo nascimento. E quando isso acontece, não muda nada em nós fisicamente. Se você tem 1,80, continua tendo 1,80. Se é mais gordo, é gordinho, mais magro. Fisicamente não muda nada, irmãos, quando nós cremos no Senhor. Mas no nosso interior é gerada uma vida, que essa vida nos dá o Espírito Santo selado pela promessa de Deus. E quando nós recebemos essa vida, automaticamente os padrões dessa vida também são inseridos dentro do nosso interior. Que padrão é esse? Esse padrão é o padrão da lei do Espírito e da vida. Esse padrão, essa lei também não aceita que nós vivamos de qualquer forma. Essa vida que está dentro de nós também não se agrada com as nossas paixões mundanas, com os nossos desejos carnais, com pecados nem nada. Ela também é uma lei e tem referências e precisa ser cumprida. Os irmãos estão compreendendo? Agora Deus trata conosco dessa forma. Você tem escolha, você tem que comprar a escolha. Você pode viver a sua vida da maneira que você quiser. Mas dentro de você e de mim, que já cremos no Senhor Jesus, nós temos essa vida e o padrão dela é elevado. Nós vemos na palavra de Deus, lá em Mateus, que o Senhor Jesus fala que a lei daqueles que creram tem que exceder e muito a lei dos fariseus e mestres. Olha como é que é isso. É uma lei que expõe não só a nossa condição, mas quem nós somos na realidade da nossa atual condição. Por que eu falo atual condição? Porque a nossa condição quando cremos, antes de cremos, é uma. Depois que nós cremos no Senhor, é outra completamente. Nós nos tornamos filhos de Deus. E isso tem que mudar. Nós temos que ter percepção daquilo que nós recebemos.
como lei e como espírito que está dentro de nós, né? Eu queria ler uma passagem com os irmãos, lá em Lucas 7. Olha como é que funciona isso, para ilustrar o que eu estou falando para os irmãos. Lucas 7, a partir do versículo 26. Irmãos, a partir do versículo 36, perdão. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Isso, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa com o fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se fora profeta, saberia qual é a mulher e quem lhe tocou, que é pecadora. Aqui nós temos 3 personagens nessa história: o fariseu, que era o dono da casa, né, o anfitrião; Jesus, que fora convidado; e uma mulher pecadora. O que essa mulher pecadora fez? Levou um vaso de alabastro com unguento, e ela ungia os pés do Senhor Jesus, beijava os pés do Senhor Jesus, adorava o Senhor Jesus, reconhecia que era uma pecadora. Essa era a situação dessa mulher. O que ela fez? Ela invadiu a casa de alguém importante. Olha o que ela fez. Ela não foi convidada para o jantar, ela invadiu. Certo ou errado? Aos nossos olhos, como o desse fariseu, errado, ela invadiu a casa dele. Agora vamos olhar para o lado do fariseu. Ele rapidamente a julgou. Não é o versículo 39? Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, lá na sua cabeça, pensando: se fora profeta, ele está falando de Jesus, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Quem é o certinho da história? Simão, o fariseu, não é? Ele está julgando a mulher, falando: não, saberia que essa mulher é a pecadora. Uma mulher pecadora que invade a casa, ele não ia aceitar tudo isso. Vamos continuar com a história. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Se existe uma pessoa que te deve 50 denários, outra deve 500, você perdoa os 2. Quem vai ficar mais grato, agradecido? Quem que vai amar mais? O que foi perdoado 500. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Simão respondeu corretamente, estava pensando logicamente: aquele que mais foi perdoado. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui foi exposto a situação de alguém que não se julgava pecador e alguém que se julgava tremendamente pecador. Alguém que estava na sua posição, certinho, cumpridor dos seus deveres, mas não se julgava pecador.
E alguém que se julgava tão pecadora que ela não beijava o Senhor Jesus no rosto ou em qualquer lugar. Ela beijava o Senhor Jesus aos pés dele. Você sabe o que é beijar alguém nos pés todos sujos? Você naquela época não andava de sapato como nós, né? Você sabe o que você se ajoelhar diante de uma pessoa e beijar-lhe os pés? Você se humilhar dessa forma, pedindo perdão. Esse era o coração dessa mulher pecadora. E ela fazia isso porque ela tinha no seu interior um desespero tão grande de reconhecer que era uma pecadora, que ela precisava e faria qualquer coisa para que fosse perdoados os seus pecados. Por outro lado, tinha Simão do alto do seu pedestal, dentro do conforto da sua casa, e com os seus conceitos de que era um homem correto e reto. Aí nós temos que entrar para dentro de nós agora, irmãos. Fazer justamente essa pergunta: qual é a minha condição? Em que eu tenho transgredido a lei? Eu me considero um pecador? Você se considera um pecador? Uma outra pergunta: você conhece a palavra de Deus? Isso aqui é um conflito que tem que haver dentro de nós, que também foi a experiência de Paulo. Lá em Romanos 7, versículos 24 e 25, nesse capítulo 7, depois os irmãos podem ler mais detalhadamente, mas no versículo 24 ele diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Numa outra versão ele diz: desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nos versículos anteriores ele dizia: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Um conflito de naturezas dentro dele, que deixava-o desesperado ao ponto de dizer que ele era um desgraçado, um desventurado. Ele preferia a morte do que viver por aquele conflito das duas naturezas. Que natureza é essa? A natureza pecaminosa, governada pelos desejos da carne, com a natureza da vida. Aquela natureza que recebeu a lei da vida, do Espírito e da vida, estava conflitando uma dentro da outra. Paulo teve essa experiência. Nós, por muitas vezes, não sei se os irmãos já tiveram também essa experiência, mas nós precisamos, para que, se a gente não tiver essa consciência, essa sabedoria de entender qual é a nossa real condição, essa luta a carne vai ganhar de goleada. Porque nós não vamos ter a entendimento e a percepção que nós estamos fazendo aquilo que agrada ou não a Deus. Se nós estamos ou não dentro desse parâmetro. É o que eu disse para os irmãos: nós não estamos mais debaixo dessa lei escrita em tábuas de pedra. Essa lei agora está impressa na nossa mente, gravada no nosso coração e no seu interior. Não precisa de eu ficar falando para você ou qualquer outro irmão que subir aqui mais. Se você recebeu essa vida, você tem agora a consciência de que você está agradando ou não a Deus. Você tem agora o discernimento de se está ou não transgredindo o padrão dessa lei da vida. Irmãos, isso é muito sério diante de Deus. Nós precisamos perceber isso. Como é que é o padrão dessa lei? Dessa lei que hoje existe dentro de nós. Lá em Mateus 5, vamos dar uma lidinha lá rápido. Eu quero terminar mais rápido para que os irmãos possam compartilhar. Lá em Mateus 5, o Senhor Jesus falou, nós já lemos o versículo 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para revogar, não vim para revogar, vim para cumprir. No versículo 20 ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus.
Que justiça e que lei é essa? Essa que agora está impressa na nossa mente e escrita no nosso coração. Vou resumir um pouco para os irmãos. Versículo 27 fala sobre o adultério. Ele diz assim: eu porém vos digo, versículo 28, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, isso vale para homem ou mulher, no seu coração já adulterou com ele ou com ela. Olha isso, irmão, qual é o padrão dessa lei? Hoje essa lei, eu digo isso e vou repetir para os irmãos, não é uma lei escrita mais em tábuas. A gente precisa ter a percepção disso. Não é uma lei para nos condenar, não é uma lei para poder fazer com que a gente desista da vida cristã, não é essa. É uma lei para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus fez por nós, para que a gente tenha entendimento de tudo aquilo que Deus fez por nós. Hoje em dia, nos grupos cristãos, nas denominações, existem muitas leis impostas por homens. Você não pode isso, você não pode aquilo. Leis que regem um padrão do povo de Deus, né? O André até falou isso com a gente semana passada. Você não pode assistir televisão, você não pode jogar um futebol, você não pode vestir uma calça jeans, né? Você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. São leis de homens que traz um peso sobre as pessoas e afasta de Cristo. Ué, a gente quer assistir um futebol, o André estava falando, a gente, quem gosta de futebol, aí não, você não pode ter televisão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cheio disso, daquilo, você não pode isso, não pode aquilo. Isso é lei de homens, isso é lei que só traz peso na nossa consciência, só nos afasta de Cristo. Mas eu queria trazer algumas leis para nós, para a gente poder terminar, para que os irmãos possam entender o que hoje está dentro do nosso coração. Os irmãos lembram da lei dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, né? Eu queria trazer para os irmãos essa lei. Lá em Êxodo 20, mostra os 10 mandamentos. Eu vou ler rapidamente por irmãos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Estas são as leis. Essa lei teve o fim em Cristo. Cristo cumpriu toda essa lei. Mas essa lei ainda deixou um padrão para cada um de nós, um princípio que rege a nossa sociedade e nós como filhos de Deus. Não terás outros deuses, idolatria. Não é assim? Olha aqui, não farás para ti imagem de escultura, tudo aquilo que rouba o nosso coração e toma o lugar de Deus em nossas vidas. Honra teu pai e tua mãe, para os jovens. Hoje, como é que é o mundo aí fora? Existe parâmetro de honrar pai e mãe? Não é assim mais. Pai e mãe é tratado quase como um amigo ou como um colega próximo que mora na mesma casa. Assim é o que o mundo está fazendo. Mas qual que é o padrão da lei de Deus? E também dessa lei que está dentro de nós? Honra teu pai e tua mãe. Nós falamos do adultério, fala não furtarás, não dirás falso testemunho, não fala mal de alguém com a intenção de prejudicá-lo, com mentiras, com calúnia, com qualquer outra coisa. Vamos ler Provérbios também. Queria trazer para os irmãos, para a gente poder pensar sobre essa lei do Espírito e da vida. Provérbios 6. A partir do versículo 16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quero que os irmãos prestem atenção nessa palavra. Fala assim, que 6 coisas aborrecem a Deus. Não é um mandamento, aborrece a Deus. E a 7ª Deus abomina. Ele diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Aqui não diz que é uma lei ou um mandamento, mas isso aqui não é um padrão? Não é um princípio que precisa reger os nossos relacionamentos? Se nós olhamos para isso aqui e temos algo no nosso interior que diz que isso aqui aborrece e que Deus abomina tal coisa, não torna-se para nós um mandamento ou uma lei? O Senhor diz lá em João capítulo 13, João 13, naquela passagem que o Senhor lava os pés dos discípulos, versículo 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, lavado literalmente, né? E ele fala: eu vos dei o exemplo, e dá o mandamento: como eu vos fiz, façai vós também. Não é um padrão também dessa lei da vida? Versículo 34 do mesmo capítulo diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha isso aqui: vos ameis uns aos outros como? Qual é o padrão? Qual é a régua? Como eu vos amei, ou seja, como Cristo nos amou. A regra é alta ou baixa, irmãos? Alta, não é? Que padrão é esse? Altíssima, né? A gente, se colocar sinônimos aqui, nós só vamos elevando esse sarrafo. É um mandamento. Ou seja, não é que hoje nós não vivamos mais debaixo daquela lei de condenação, de pecado e morte. Existe uma lei dentro de nós e que nós precisamos segui-la. Mas essa lei nos conduz a Cristo sempre. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos é para que a gente possa desfrutar da graça capacitadora de Cristo. Dessa graça como força que capacita cada um de nós a podermos cumprir isso aqui. Assim como a lei do Velho Testamento, por nós mesmos, na nossa própria justiça, nós não vamos conseguir nada desses preceitos. Nós não vamos conseguir cumprir essa lei que está dentro de nós. Vamos dar uma voltar lá para Romanos 5. A partir do versículo 20 se diz assim: sobre a lei, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da mesma forma em que a lei do Velho Testamento expunha o homem e mostrava a sua condição, essa lei do Espírito da vida também nos expõe. Também mostra para nós as nossas falhas. Mas nos mostra as nossas falhas para quê? Para que a graça seja abundante em nós. Olha a diferença. A lei do Antigo Testamento veio para mostrar a condição miserável e pecadora do homem e condená-lo. Esse homem foi encerrado na lei. Mas agora veio a lei do Espírito da vida para que aonde abunde o pecado, ou seja, onde o pecado se torna evidente, a graça é completamente suficiente para nos suprir, nos capacitar e viver em santidade e obediência. Ele continua ainda, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Agora Paulo pergunta, porque nós temos essa graça que nos capacita a fazer tudo, nós vamos permanecer no pecado para que essa graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, quando nós fomos batizados, nós damos o testemunho que morremos para esse mundo. Que essa velha natureza não nos domina mais. Que essa luta de naturezas que existe dentro de nós, eu estou sempre alimentando o meu espírito e a vida que está dentro de mim para que eu possa viver em santidade e obediência. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa é a nossa realidade hoje, irmãos. Nós vivemos ainda com esse conceito de lei, de julgamento, de poder fazer isso, poder fazer aquilo outro. Muitas vezes a gente pensa, tal irmão vai ver, alguém ali vai ver, se o Miguel ver vai danar comigo, ou outro ali. Nós temos que tirar esse conceito da nossa mente. Hoje nós temos essa lei que está dentro de nós, que nos rege. E essa lei, vou repetir para os irmãos, não é mais essa de tábua, escrita lá nas tábuas de pedra, naquela lei antiga. É uma lei que está impressa na nossa mente e escrita no nosso coração. Essa é a nossa realidade hoje. E pela graça capacitadora do Senhor, ela nos capacita a viver dessa forma, como a última frase desse versículo 4. Andemos em novidade de vida. Amém?